Hoje o tema é relacionamentos sarados. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. E o texto diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Imediatamente, o que, irmãos? E ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes, e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Amém? Bom, queridos, a lepra era o nome dado a qualquer doença dermatológica. Acredita-se que algumas lepras eram contagiosas e outras não. E naquela época, a ciência médica não estava ainda desenvolvida como nos nossos dias, nos dias de hoje. Nos dias de Jesus, a lepra era a enfermidade que causava medo, causava mais pavor na sociedade. Era como, nos dias de hoje, por exemplo, como um diagnóstico de um câncer. Era gravíssimo. Então, para vocês terem uma ideia, gente, havia 3 tipos de lepra. A lepra nodular, a lepra anestésica e a outra era a junção das duas, nodular e anestésica. Quantos tipos de lepra? 3. Então, só para você ter uma noção da gravidade, olha só. Veja só a lepra nodular. Eu anotei aqui e eu vou te mostrar. Começava com uma dor nas articulações, manchas escuras na pele e nódulos no rosto que produziam feridas no nariz e na boca, com secreções purulentas e mal cheirosas. A respiração e as cordas vocais eram afetadas. A pessoa ficava com uma aparência desfigurada, cheiro ruim e a voz alterada. Quando a doença afetava o cérebro, o leproso vinha a óbito. Uma pessoa com lepra nodular durava em média 9 anos com uma desfiguração contínua da face. Terrível, hein? Agora veja a lepra anestésica. Afetava as extremidades nervosas do corpo, tornando-as insensíveis ao ponto de uma pessoa pegar uma panela quente e não sentir a temperatura. Os músculos degeneravam, surgiam ulcerações nas mãos e nos pés, e partes dos dedos começavam a cair, até o leproso vir a óbito. Alguém com lepra anestésica durava em média de 20 a 30 anos. E a outra lepra, a nodular e anestésica, era a junção das duas. A pessoa sofria com nódulos purulentos na face e com seus membros sendo carcomidos da lepra anestésica. Então, 3 tipos de lepra. 3. Olha só. Nodular, anestésica e a nodular e anestésica. Agora veja. No texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós vemos que um leproso se aproxima de Jesus. E ele diz o seguinte a Jesus, lá no versículo 40. Se quiseres, podes purificar-me. E aí o texto mostra que, movido de íntima compaixão, essa era a marca do ministério de Jesus, a compaixão. Movido de íntima compaixão, imediatamente Jesus dá uma resposta.
E qual foi a resposta? Jesus disse: eu quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua realizando milagres. Você crê nisso? O Senhor está presente aqui nesta manhã e eu tenho certeza e convicção de que você pode ser tocado nesta manhã e o milagre vai acontecer na sua vida para a glória do nome do Senhor. Você crê assim? Mas veja que interessante, Jesus foi direto. Jesus foi direto ali no ponto. Ele sabia o quanto aquele homem sofria. Veja, a condição, gente, de um leproso naquele tempo era muito trágica. Era ruim. Por quê? Porque para os judeus, um leproso era alguém impuro. A lepra era relacionada ao pecado e considerada um castigo. Por causa disso, e por isso a pessoa era colocada à margem da sociedade, meus irmãos. Os leprosos, eles eram enviados para os campos abertos, fora da cidade, e para os casos mais graves, o que eles faziam? Eles cavavam uma vala e deixavam os leprosos viver ali, naquela vala. E aí, alguém da família que tivesse misericórdia levava o alimento. De que maneira? Eles baixavam, através de uma corda, baixavam uma manita ali para o leproso pegar. E detalhe, todos estavam proibidos pela lei de entrar na cidade. Leproso não podia entrar na cidade. Eles viviam cobertos de trapos para identificar ali o seu estado. E se alguém se aproximasse de um leproso, meus irmãos, o leproso tinha a obrigação de gritar o seguinte: eu sou imundo, eu sou imundo. Então, você consegue observar? Olha o tamanho do sofrimento de um leproso, gente. Diante dessa realidade, dá para a gente imaginar a dor emocional de um leproso. Você consegue imaginar? E a questão mais grave qual era, gente? Era o isolamento. Dizem que na Idade Média, o leproso, olha só que detalhe interessante, na Idade Média, o leproso, ele era levado à igreja, onde o sacerdote realizava ali um culto fúnebre daquela pessoa em vida. Sim? Determinando que ela estava morta para o convívio social. Olha a situação, e aí o leproso ele colocava ali os panos pretos e ia para o leprosário. Então, observe o tamanho do sofrimento de um leproso. Gente, todo sofrimento é terrível, é ou não é, gente? É demais. Todo sofrimento é horrível. Por isso que a coisa mais importante para um doente receber é o toque, é o afago, é o afeto, é o carinho das outras pessoas, porque então o doente se sente acolhido, o doente se sente amado. Não é verdade, gente? Quando você esteve aí, de repente, doente, em algum momento da sua vida, enfermo, quando alguém foi te visitar e levou uma palavra boa, orou por você, abraçou você, você se sentiu tão amado e tão acolhido, como isso é importante na hora da nossa dor. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa que certa vez Jesus disse: quando vocês visitam um doente, a mim vocês estão visitando. As palavras do Senhor Jesus. Agora, observe o seguinte, que a maior dor de um leproso não era a física. Não, mas a maior dor de um leproso era dele ser tirado da sua família, ser colocado para fora da sua casa e ser isolado do convívio social. Isso doía demais. Porque, meus irmãos, nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós somos o quê? Seres relacionais. Porém, os nossos relacionamentos podem ser afetados por alguns tipos de lepra. Nós podemos nos tornar leprosos relacionais. E é sobre isso que a gente vai conversar e ministrar nesta manhã. Porque quem são
os leprosos relacionais. Quem são? E olha, o desejo do meu coração é que Deus fale profundamente com você, porque o negócio vai apertar nessa manhã. Você está preparado ou não? Então aí aperte os cintos mesmo, segura bem, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Você crê assim ou não? Quem são os leprosos relacionais? São aqueles que vivem em meio a 7 bilhões de pessoas, de habitantes no mundo, mas eles estão isolados. Estão sozinhos. Por isso, gente, assim como a igreja de Atos dos Apóstolos, nós enfatizamos aqui na Comunidade da Graça a importância dos pequenos grupos. Os G100s, grupo de comunhão, que mais? Edificação e multiplicação. São os nossos pequenos grupos. Nós valorizamos muito. Porque nessa pandemia que nós estamos enfrentando, muitas pessoas em meio ao sofrimento tiveram apoio e atendimento lá no pequeno grupo. É verdade ou não? Quantas pessoas tiveram apoio e atendimento no pequeno grupo? Aqui, deixa eu ver, levante as mãos, por favor. Olha aqui. Foi lá no pequeno grupo. Na hora da enfermidade, houve a visita. Na hora do sufoco, teve a ligação de um amigo. Na hora da dor, da perda, houve oração e o abraço dos irmãos. É lá no pequeno grupo, meus queridos irmãos, que nós criamos laços de amizade, que geram esta liberdade da gente poder abrir o coração com gente madura e receber ajuda. É lá no pequeno grupo. Mas, queridos, muitas pessoas neste momento são convencidas a viver no isolamento. Há uma tentação maligna nesses dias, que é justamente essa, o isolamento. O diabo quer afastar você da comunhão. Vocês lembram? Eu falei sobre isso domingo passado. O diabo quer nos afastar da comunhão. As pessoas estão ali no meio da multidão, mas elas estão completamente separadas das pessoas. As relações interpessoais estão diretamente ligadas à saúde emocional das pessoas. E deixa eu dizer para vocês, algo muito importante, algumas pessoas, elas não conseguem ter bons relacionamentos por causa das suas feridas emocionais. São pessoas que foram marcadas negativamente na sua vida, no seu coração, nas suas emoções, na alma. E essas marcas hoje interferem em seus relacionamentos. Essa é uma realidade. E as enfermidades psicológicas, queridos, elas atrapalham os relacionamentos, elas fragilizam as pessoas, e aí as pessoas se tornam uma presa fácil de Satanás. Porque o diabo vem, entra e faz a festa. E aí, o que acontece é que as amizades se tornam de curta duração. Você percebe que tem gente que não consegue manter amizade. As amizades, curta duração. Logo há uma briga, uma discussão. Não há paciência, não há tolerância. O outro tem defeito. Eu não consigo conviver com ninguém. Ah, meus queridos irmãos, é uma realidade muito triste. Muitos vivem conflitos constantes nos seus relacionamentos. Você é uma pessoa assim? Você é uma pessoa que vive em conflito nos seus relacionamentos? Pense nisso. Pense nisso. Seja honesto com você mesmo. Como são os seus relacionamentos? Hein? Você é uma pessoa que não consegue conviver por muito tempo com as pessoas? A gente precisa começar a refletir em relação aos nossos relacionamentos, porque tem muita gente doente em nossas igrejas, queridos. Essa é uma realidade. Tem muita gente enferma no corpo, por causa da alma e dos relacionamentos quebrados. E muitas vezes o que acontece? A gente cuida de todas as áreas da nossa vida, mas nós não cuidamos dos nossos relacionamentos. E aí o que acontece? Nós ficamos leprosados. Nós ficamos o quê? Nós ficamos leprosados.
Gente, a quantidade de pessoas isoladas e solitárias é cada vez maior. Tem muita gente, por exemplo, que já não vem mais à igreja porque ele acha que ele pode viver um cristianismo isolado, sozinho. Não, eu vou ser cristão na minha casa. Aí você pergunta, mas tá, e quem que é o seu pastor? Não, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Tem muita gente assim. Cada vez mais. Tem gente que acredita o seguinte, que todos vão lhe passar para trás. Todos lhe perseguem. Ninguém me ama, ninguém me quer, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Tem muita gente assim, que acha que as pessoas vão lhe prejudicar, que ninguém presta, que ninguém serve. Gente do céu, meus irmãos, por isso essas pessoas não conseguem desenvolver relacionamentos bons e saudáveis. Os relacionamentos se tornam formais e superficiais. Gente assim não consegue amar o outro. Gente assim não consegue amar o outro, meus irmãos, isso é tão triste. Quando a gente não ama, a gente não anda junto, porque quem ama, anda junto. Quem ama, anda junto. Gente assim é um leproso relacional. E queridos, toda pessoa adoecida nas suas emoções, guarde isso que eu vou dizer ao seu coração. Toda pessoa adoecida nas suas emoções não desenvolve bons relacionamentos, nem duradouros relacionamentos. Não consegue. E vou dizer mais, ninguém consegue e quer se relacionar com gente doente. Ninguém aguenta ficar perto. É verdade ou não, irmãos? É verdade ou não? Pois é, queridos. Agora, eu queria fazer um exercício com vocês nesta manhã. Eu falei que a coisa ia apertar um pouco. Talvez essa mensagem hoje não seja uma mensagem de muito aplauso. Não seja uma mensagem de glória a Deus. Mas é uma mensagem de confronto. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se você, nesta manhã, se colocar diante do Senhor e abrir os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, você pode sair desta casa aqui, nesta manhã, transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A gente vai fazer um exercício, qual é? É o exercício de a gente olhar para dentro. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, lá no texto de 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. O que significa isso? É um olhar para dentro. É para mim. Sou eu. É o meu coração. Então, o exercício que eu quero convidar aqui, todos nós fazemos, não é olhar para o outro. Porque às vezes a gente tem essa mania, a gente tem uma facilidade de olhar para o outro. Mas o exercício que a gente vai fazer juntos aqui nessa manhã é olhar para dentro de nós mesmos. Amém? Vamos fazer isso juntos. E a pergunta que eu faço é, será que nós estamos sendo leprosos relacionais? Como é que está a sua vida, hein? Como estão os teus relacionamentos? Como são os seus relacionamentos? Hein? Como está a nossa vida? Volto a perguntar, será que nós não estamos sendo leprosos relacionais? E aí eu quero destacar aqui de uma maneira didática com vocês, 3 tipos de lepras que destroem os relacionamentos. Eu poderia falar de várias, mas para a gente ser mais didático e objetivo, eu quero destacar 3 tipos de lepras. Quantos? 3. E a primeira que eu quero destacar com vocês hoje, chama-se maledicência. Você pode repetir bem forte? Vamos lá. Olha, gente, se existe algo que divide os irmãos, que separa as pessoas, que destrói relacionamentos, é a maledicência. A boca de muita gente é podre. Pois é. É triste isso, mas é uma realidade. A boca de muita gente espalha essa lepra e comunica só o que é mal. A maledicência, meus irmãos, guarde isso. Ela adoece quem fala e adoece o ouvido de quem escuta. Porque uma boca fofoqueira precisa de um ouvido fofoqueiro. Se você não quiser se contaminar com essa doença,
com esse tipo de lepra, quando alguém vier lhe falar algo sobre algum assunto, você diga o seguinte: olha, não me conte o que te falaram, diga-me apenas por que a pessoa se sentiu tão confortável em lhe dizer isso. Gente, ouvido fechado não entra fofoca. Alguém pode dizer um glória a Deus agora? Fala para o teu irmão isso. Ouvido fechado não entra fofoca. Aí ele vai dizer: quê? Quê? Proteja-se. A maledicência destrói uma pessoa. Destrói amizades. A maledicência destrói uma família, gente. A maledicência destrói igrejas. Vocês sabem disso. E o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 5, está na tela o texto, olha o que ele diz: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Semelhantemente, a língua é o que, gente? É um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia, Senhor. Agora, pessoal, tem gente que fala mal de todo mundo. Fala mal do vizinho, fala mal do professor, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal do GECEM, fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal da própria família. Sabia disso? Fala mal. Tem gente que eu percebo que tem um vício de falar mal. Existem pessoas viciadas em falar mal dos outros. A pessoa já nem percebe mais. Basta chegar numa roda e naturalmente ela começa a falar mal de alguém. Ela nem percebe. Criou-se um vício. E às vezes eu vejo nas redes sociais, queridos, olha, é tanto crente atacando o crente que eu fico pensando que Satanás fica sem ter o que fazer. É verdade ou não, gente? O diabo fala: não precisa fazer nada, já está aí, ó. Deixa os caras. Está pegando fogo, a floresta está. Pois é. Uma pessoa maledicente, ela estraga, ela atrapalha os seus relacionamentos. Ela é uma pessoa que está doente diante de Deus e precisa ser curada desta lepra. Você sabe que eu tenho visto e percebido que muitas pessoas estão se destruindo pela sua própria língua. Meus irmãos, uma das enfermidades do século 21 que provoca essa fala incontida, sabe qual é? É a ansiedade. Qual é a enfermidade? A ansiedade. É muito interessante que a gente sempre costuma dizer o seguinte, que a pessoa muito ansiosa é aquela que come muito doce, come muito chocolate. Às vezes a gente diz assim: nossa, eu estou muito ansioso mesmo, eu estou comendo muito chocolate. Não é isso? A gente diz isso. Mas é muito interessante que uma pessoa muito ansiosa não só come muito chocolate, como também ela fala mais e demais. Ela fala o tempo todo, ela fala indevidamente, ela fala na hora errada, do jeito errado, e ela não para, e cala a boca em nome de Jesus. Vocês também. Não é verdade? Agora, tudo isso, o que é? Gente, é fruto de uma ansiedade extrema, uma ansiedade incontrolável. Gente que não consegue controlar a língua é gente que vive numa ansiedade profunda. Você pode ter plena convicção disso. E, meus irmãos, esse tipo de gente é um leproso emocional, é um leproso nos seus relacionamentos e precisa ser curado desta lepra em nome de Jesus. Segunda lepra que eu quero destacar com vocês, eu falei 3, não é verdade? A primeira qual é? A maledicência. A segunda lepra que destrói relacionamentos. Qual é? É a amargura.
Gente, a amargura. O amargurado é uma pessoa ferida. E o ferido fere. O ferido agride, o ferido machuca. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele faz a seguinte declaração: cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Gente, observe que o texto aqui está falando de uma raiz de amargura que brota. Uma raiz de amargura que brota. Então veja, se a amargura cria raízes, ela nasce então com sementes. Ela nasce com sementes, ela cria suas raízes e ela brota. E quando brota, ela vai contaminando tudo, todo mundo ao seu redor. Uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, ela destila amargura e ela adoece todo mundo perto dela. É por isso que a Bíblia manda o amargurado tratar da sua ferida. E observe que nós podemos adoecer, meus irmãos, não apenas no corpo, mas também na alma. Nós podemos adoecer nas nossas emoções. Tem pessoas que destilam amargura porque a sua história de vida só tem amarguras. Essas pessoas estão doentes, elas não trataram das feridas. E quando a questão, por exemplo, envolve a família? Quando a questão envolve família, gente, a casa vira um caos. Vira uma guerra. Um marido ou uma mulher com uma ferida aberta e não tratada, torna o casamento um inferno. Não tem jeito, é um jogando o passado na cara do outro. Vira uma briga, é um lembrando de fatos que aconteceram que o outro já esqueceu, e o outro também começa a lembrar de outros fatos, e aí vai, e então se inicia uma guerra dentro de casa. E aí vira aquela coisa de dois monólogos, e dois monólogos não fazem um diálogo. É um atacando o outro, é um agredindo o outro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que só o perdão remove a amargura. Só o que, meus irmãos? É o perdão que remove a amargura. Então, em nome de Jesus, se posicione nesta manhã e perdoe. Mas eu não consigo, é difícil, eu sei, mas não perdoe. Por sua causa, mas por causa de Cristo que te perdoou de tantos pecados e coisas até piores que você já cometeu. Perdoe por causa dele. Tome hoje uma decisão de perdoar. Perdoe você. Mas Ronaldo, eu não consigo esquecer. Eu sei. E posso dar uma notícia, não sei se você vai gostar. Você não vai esquecer. Por que você não vai esquecer? Óbvio, por uma questão simples. A memória é uma parte viva que está dentro de nós. Você só vai esquecer se tiver uma amnésia, sofreu um acidente. Quando o apóstolo Paulo fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está falando para a gente passar uma borracha mágica na memória. Fingir que não aconteceu. Não. O que é que Paulo fala quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim? Ele está dizendo o seguinte: para nós darmos um outro sentido, um outro significado àquilo que a gente viveu. Então você não vai esquecer, até porque as coisas fortes da nossa vida a gente sempre lembra. Eu lembro das coisas boas que eu vivi, e das coisas ruins também que eu vivi. Está tudo registrado, e mais, lembro com detalhes. Sabia disso? Por exemplo, eu lembro do meu acidente. Eu tinha 12 anos de idade quando sofri um acidente, quase perdi minha perna. Fui curado para a glória de Deus, hoje estou aqui. Mas eu me lembro dos detalhes. Isso ficou registrado na minha memória. Lembro de coisas boas da vida também. Das picanhas boas que meu pai fazia para a gente lá em casa, gente. É ou não é, pai? Coisa boa. Quando a gente, por exemplo, saía para assistir o jogo do Corinthians junto, e era só vitória, só glória, irmãos. Faz tempo, disseram, faz tempo. Fica tranquilo, porque eu creio naquilo que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então fica tranquilo. Mas eu lembro desses momentos bons.
Lembro do momento com meu irmão lá no hospital, quando estava doente, quando sofreu um acidente. Lembro que ele levava, não podia, ele comprava um McDonald's para mim. Você lembra, Ju? Não podia comer no hospital e ele levava para mim. Eu comia escondido dos médicos, não era para fazer isso. Coisa boa na época. Lembro quando eu brincava com minha irmã. A gente brincava de igreja. Não é, Alê? Você lembra disso? Ela sempre queria mandar na brincadeira. Ela era mais velha que eu, então... E era muito legal. Então, gente, são registros. Estou falando de alguns momentos, mas tem muito mais. De coisas boas e de coisas ruins que eu vivi. Então, meus irmãos, a gente não esquece aquilo que aconteceu, mas você dá um outro sentido, você dá um outro significado, você é curado das suas memórias. Fica a cicatriz? Claro que fica. Hoje, por exemplo, quando eu olho para a minha perna, eu olho para a minha cicatriz, eu dou glória a Deus, porque eu sempre lembro da bondade e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Se eu estou aqui nesta manhã falando com vocês, eu tenho plena convicção de que é por causa da graça, do favor, da bondade de Deus. Eu fui curado, fui restaurado, estou aqui para servir ao Senhor, Ele sabe que Ele pode contar comigo, e vamos junto, louvado seja Ele. Para a glória dEle, Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Tem cicatriz, mas está fechada a cicatriz. Não dói mais. Agora, a ferida aberta gera dor. Ferida aberta gera distanciamento. O problema da lepra anestésica, que eu mencionei para vocês, é que ela tornava o leproso insensível. Então, você imagina, um leproso, com esse tipo de lepra, ele pegava uma panela quente, ele não sentia absolutamente nada. Não sabia a temperatura da panela. E é impressionante, gente, que tem gente assim hoje. Gente insensível. Pessoas insensíveis. E aí o remédio qual é? Você precisa tratar o seu coração. Se você está insensível à dor do outro, você precisa tratar o seu coração. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus e pedir para que o Senhor te ajude a ter empatia pelas pessoas. Você precisa dizer hoje, nesta manhã, Pai, tira de mim essa insensibilidade, essa dureza da minha vida, essa frieza. Eu não quero ser assim. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, queridos, perdoando. Perdoando, sendo perdoados e perdoando. Porque ou você perdoa, ou você perderá a sua saúde. Ou você aprende a perdoar, ou você vai viver na doença. Tem gente que vive doente. Por quê? Está explicado. São questões emocionais. E essa doença, ela vai acabando com você. Ela vai destruindo a sua vida. Ela vai te matando aos poucos. Aos poucos. É como colocar o sapo numa panela, né? Com água morna você coloca, você vai esquentando, ele não percebe, quando vê, morreu. Vai acontecer isso com você, meu irmão, minha irmã. E aí que a gente vê hoje em dia, né? Pessoas isoladas, pessoas frias e pessoas cínicas em relação à vida. O tipo de pessoa que fica dizendo assim, quer saber de uma coisa? Igreja é isso aí, ninguém presta mesmo, ninguém serve. Olha só o tanto que eu sofro nessa vida. Todo mundo não presta. Gente cínica em relação à vida. Sabe, meus irmãos, muitos não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Tem gente que não consegue mais. É tanta ferida aberta, que qualquer palavra que você diga, olha, vira uma guerra. E se for uma palavra mal colocada, então, meu Deus do céu. E aí eu fico pensando, isso é vida, pessoal? Isso é vida. Isso é relacionamento? Não, não é. Isso chama-se doença. Qual é o nome disso? É doença. E tudo isso, gente, afeta o corpo, porque a alma grita no corpo. A alma grita por socorro. Muitas doenças físicas têm relações com as nossas emoções. Uma relação doentia vai interferir, sim, na sua saúde física. E é muito interessante porque quando nós ficamos nervosos, há uma reação fisiológica. Tem gente que para subir num púlpito,
Pegar o microfone para falar, gente, é tremor. Não é? A boca fica seca, começa a transpirar as mãos, ou então é dor de barriga. É a relação da alma com o corpo. Então, você não pode dizer que o seu corpo vai mal, mas a sua alma vai bem. Olha, isso não existe, porque uma coisa afeta a outra. Essas duas áreas, elas estão interagindo, elas interagem o tempo todo, meus irmãos. Eu quero dizer para você que uma pessoa que não vai bem espiritualmente, ela não pode estar bem emocionalmente. E é algo que a gente precisa rever nesta manhã. Gente, amargura é lepra. Amargura é o quê? É lepra nos relacionamentos e na alma. Eu pergunto para você nesta manhã, você não precisa responder para mim, responda para você. Lembre-se que eu falei no início? É para a gente. Examine-se o homem a si mesmo. É um olhar para dentro de nós. Eu pergunto, você tem alguma amargura para resolver? Hein? Posso dar um conselho para você? Resolva isso logo. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Resolva isso logo, antes que você adoeça muito mais e seja destruído. E é isso que o diabo quer. Vocês estão quietos assim? Está tudo bem? Somos amigos ainda ou não? Eu sei que a palavra hoje é um pouquinho mais difícil, mais dura. Mas Deus está tratando com a gente. E a outra lepra que eu quero destacar aqui, a terceira lepra, qual é a primeira? A maledicência. A segunda lepra? A amargura. E a terceira lepra? Julgamento. Essa é uma outra lepra. Sabe, nós temos uma facilidade enorme para julgar as pessoas. É impressionante. Eu lembro que um tempo atrás, já um bom tempo, quando eu estava muito envolvido na área da música, viajando e ministrando em outras igrejas, em eventos e tudo mais, eu lembro que teve um site que começou a fazer uma crítica a mim, dizendo que eu havia mudado muito. O Ronaldo mudou, ele não é mais adorador. Agora, ele é outra coisa. E aí perguntaram, mas por quê? Eu falei assim, pode ver, a barba dele, ele pintou a barba de ruivo. Gente, eu sou ruivo. Eu sou ruivo, pessoal. Mas você percebe, Quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, que triste a gente ver isso. Como a gente tem essa facilidade no julgamento. O que é que Jesus disse? Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 41, ele diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Gente, quem somos nós para julgarmos alguém? Quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para julgar a sua família? Quem é você para me julgar? Quem é você para me julgar a minha família? Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Quem somos nós? Hein? É joio. Essa é a fala. É o joio no meio do trigo. Pois é, mas deixa eu dizer algo para você. Não é você que vai separar joio de trigo. Não é você. Quem vai separar é o Senhor naquele dia. Portanto, aprenda a olhar as pessoas como Deus olha para você. E Deus não te olha como joio. Deus olha você como trigo. Porque a Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. Eu e você somos amados dEle. Então deixa. Por soberania de Deus, Ele permite que o joio cresça no meio do trigo. Mas eu tenho uma boa notícia. Há mais trigo do que joio. Nessa casa aqui, nessa comunidade, eu garanto para vocês, tem muita gente séria, homem de Deus, mulher de Deus, trigo. Gente que é bênção, que pode te aconselhar, que pode te ajudar. E você vai andar por um caminho melhor, um caminho de vitória para a glória de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com julgamentos, de taxar, esse não é, esse serve, esse não serve, esse pode. Calma, calma.
Cuidado com julgamentos precipitados. Você sabe que muitas vezes a gente tem um preconceito com as pessoas. Logo, muita gente diz o seguinte, ó, na verdade, Ronaldo, eu não fui com o santo daquele irmão. São os espíritas evangélicos. Não é, Edson? Eu não fui com o santo daquele irmão. O meu santo não bateu muito com o deles, brigaram. O meu anjo é diferente do dele. Meus irmãos, isso é tolice, infantilidade, imaturidade, isso é preconceito, é pré-julgamento, é aquela concepção que você tem de que o outro que não serve, que o outro que não presta. E eu quero dizer para você, nesta manhã, que isso é pecado diante de Deus. Isso é uma lepra que precisa ser curada nesta manhã. O Senhor precisa fazer um milagre, curar esse tipo de gente. Você sabe que muitas vezes nós mudamos o nosso comportamento com o outro por coisas que nós ouvimos falar a respeito dele e nós nem sabemos se realmente é verdade ou não. Mas porque eu ouvi. E é verdade, porque eu tenho prova. Eu tenho prova. E se for verdade, ok, isso não te dá o direito de julgar quem quer que seja. Por quê? Porque o nosso telhado também é de vidro. O seu telhadinho é de vidro, irmão. Mas sabe quando a gente acredita nisso? Porque a gente usa essa frase como um jargão, né? O nosso telhado é de vidro. Mas sabe quando a gente vai entender mesmo que o nosso telhado é de vidro? Quando as pedras começarem a bater no telhado. Aí você vai conseguir entender isso. E quando nós criamos coisas na nossa cabeça a respeito do outro, sem ter um motivo concreto, sem ter um motivo real, nós estamos adoecendo a nossa alma, gente. Adoecemos assim. E se há um motivo verdadeiro, se há um motivo real, nós precisamos fazer o quê? Tratar o problema. Fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Tratar é com amor. Tratar o quê? Falar a verdade. Com as pessoas em amor é o que diz, o que ensina as Escrituras. É assim que a gente tem que tratar. Então, meus queridos, o diabo tem espalhado essas lepras muitas vezes entre nós, dificultando os nossos relacionamentos, fazendo com que nós não andemos juntos, porque tudo isso que eu falei para vocês, isso divide, isso separa, a gente deixa de andar junto, a gente deixa de se amar. E o diabo sabe, queridos, que se nós nos isolarmos, nós vamos nos tornar uma presa fácil para ele, e então seremos destruídos. Não entremos, meus irmãos, por este caminho que é de morte e destruição. Não entremos, em nome de Jesus. Digam amém. Quero concluir essa mensagem com vocês para a gente orar aqui nesta manhã. Concluo perguntando, há cura para essas lepras? Quantos creem na cura? A cura, gente? Claro, sim, Jesus quer curar. Jesus quer nos curar, Jesus curou o leproso. Naquela época, a lepra era uma doença incurável. Só mesmo um milagre para um leproso ser curado. Mas detalhe, quando o leproso era curado, ele era levado, como diz o texto aqui que nós acabamos de ler, ele era levado para o sacerdote. E aí o sacerdote observava o leproso por 14 dias, e se realmente o leproso estivesse curado, estivesse limpo, então o sacerdote atestava pública e socialmente que aquele leproso fora curado. Então, meus irmãos, quando Jesus encontrou o leproso, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Ele teve o quê, queridos? Ele teve compaixão e ele disse, eu quero te curar. Eu quero te curar. E aí Jesus tocou aquele leproso, ele tocou o intocável, porque ninguém tocava em leproso, e Jesus tocou, Jesus curou, porque Jesus recebe, Jesus toca, Jesus cura, Jesus salva, aleluia. É Jesus que faz essas coisas, queridos, só Jesus. Quero dizer para vocês nesta manhã que só Jesus pode curar as nossas lepras. Só Jesus. Quais são as lepras que têm impedido você de se relacionar bem com as pessoas? Quais são? Será que é a maledicência? É a amargura? É julgamento? Ou qualquer outro tipo de lepra que vem à sua mente? Hein? Jesus quer restaurar os seus relacionamentos. Ele quer te curar. Curar hoje. Ele quer derramar amor pelas pessoas no seu coração. Ele quer fazer isso. Ele deseja. Porque, gente, afinal, só quem ama anda junto.
Quem ama, anda junto. E eu pergunto para você, para nós orarmos aqui, como é que está a sua vida, como é que está o seu coração? Está sarado ou adoecido? Hein? Jesus quer curar o coração adoecido. Porque é o coração que precisa ser tocado hoje. É o coração que precisa ser sarado. É o coração que precisa ser renovado. É o coração que precisa ser regenerado. E Jesus quer te dar um novo coração. Nesta manhã, o maior milagre que pode acontecer nesse lugar é o Senhor fazendo uma cirurgia, tirando o coração de pedra, duro, endurecido, insensível, e colocando um coração de carne, um coração novo e regenerado. É isso que Ele quer fazer. Ele quer te curar hoje da pior lepra que existe e que te afasta dele. Sabe qual é? O pecado. E posso dizer e te dar uma excelente notícia para a gente encerrar com um forte aplauso aqui? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas injustiças. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos.